Os consórcios existem desde a década de 1950 aqui no Brasil, com a finalidade de facilitar a aquisição de bens, a exemplo de veículos. Uma alternativa no mercado, mas que exige alguns cuidados. O consórcio é um sistema de compra parcelada de um bem. Também é conhecido como autofinanciamento. Um grupo de participantes organizados por uma empresa administradora rateia o valor do bem desejado pelo número de meses de parcelamento. Pode ser formado por pessoas física ou jurídica. De acordo com o período definido, o grupo financia a antecipação da entrega dos bens para os consorciados, o que é chamado de contemplação. E isso é feito por sorteio ou lance. No sorteio, um dos consorciados é contemplado a partir de uma escolha aleatória entre os membros do grupo. No lance, o participante do consórcio oferece uma quantia para tentar a antecipação da entrega do bem. O consórcio pode ser uma alternativa mais barata de compra de um bem, em comparação com os financiamentos, créditos ou empréstimos de bancos e instituições financeiras. Uma das vantagens é que não há incidência de juros sobre o valor do bem. Existe apenas a taxa de administração. O Banco Central define o regulamento básico para a formação de grupos de consórcios. A página do Procon na internet pode ser consultada para saber se a empresa de consórcio está envolvida com reclamações. O site do Banco Central também é uma alternativa para verificar se a administradora é idônea e não apresenta problemas. O site é o www.bcb.gov.br. Tem também o site da ABAC, não é mesmo, Sr. Paulo Rossi? Nós temos também o nosso site em que o consumidor pode consultar quais são as empresas filiadas à nossa entidade, que existe desde 1967. É o www.abac.org.br. Me conte, Paulo, por favor, uma história. Como é que nasceu esta associação, em torno de que produtos? Basicamente, o consórcio nasceu em torno do veículo automotor. Lá na década de 60, a indústria automobilística recorreu ao consórcio porque o crédito, além de quase inexistente, ele custava muito caro. Então a indústria automobilística se beneficiou do consórcio e hoje a gente pode afirmar com bastante segurança que a indústria automobilística é o que é hoje, graças também ao consórcio. Claro. E esse consórcio chegou no campo quando? Ele chegou no campo não há muito tempo, né, desde a década de 80, quando então foram constituídos os grupos de tratores, máquinas agrícolas e implementos, e hoje realmente está em pleno desenvolvimento. Quanto tempo um consorciado pode gozar em termos de número de parcelas, de tempo e número de anos para pagar o seu trator, a sua máquina agrícola? Olha, nesse grupo especialmente de tratores e máquinas agrícolas, o prazo médio é de 100 meses. Por quê? Porque o valor do bem ele é um pouco alto. Então ele pode aderir a um grupo de consórcio, né? Ele verifica qual que é a faixa de crédito que ele deseja e aí então ele vai começar a participar desse grupo de consórcio, que nada mais é que um sistema de autofinanciamento. Sim. Ou seja, as pessoas que participam desse grupo de consórcio, elas se financiam mútua e reciprocamente. E qual o objetivo? Que todos esses consorciados, participantes desse grupo de tratores e máquinas agrícolas, recebam o seu crédito para a compra de tratores ou máquinas. Ele vai fazendo uma poupança mensal e a partir de um certo momento, se quiser, faz um lance, vende a cota depois ou não, tudo isso é possível? Tudo é possível. Aliás, é importante destacar o seguinte, que o consórcio, quem participa do consórcio, ele tem que ter um perfil de poupador, né? E ele realmente tem que pensar nas outras pessoas do grupo de consórcio. Então ele vai participar desse grupo de consórcio, em algum momento ele vai ser contemplado por sorteio ou por lance. Claro. Sorteio ele participa mensalmente e caso ele não seja contemplado por sorteio, então ele pode oferecer o lance. E se o lance for o maior do grupo, né? Ele se o lance for o vencedor, ele vai ter direito ao recebimento desse crédito para comprar o seu trator ou máquina agrícola. E quais são os bens ou serviços que o consórcio pode abrigar na sua operação?
Ele abriga basicamente todos os tipos de bens, né, sejam veículos automotores, sejam imóveis, máquinas agrícolas e agora, recentemente, também o consórcio de serviços, que ele surgiu basicamente com a Lei 11.795, que entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2009. Então nós temos também essa novidade, que é o consórcio de serviços. O que faz isso? Serviços de quê? Serviços de toda a natureza. Então, especificamente para o campo, né, nós estamos falando de campo aqui, o consorciado, de repente ele precisa lá de um crédito para pagar serviços de meteorologia, ou de terraplanagem, ou até de pulverização agrícola. Então ele pode pensar como num consórcio normal de tratores e máquinas agrícolas e também num consórcio de serviços. Tornou-se, portanto, uma das modalidades de financiamento mais importante nesses últimos anos. Eu havia falado no primeiro bloco das taxas de juros muito elevadas e havia falado também do IOF na operação. Como é competitivamente o consórcio em relação aos demais financiamentos? Pergunta bastante interessante. Realmente, o consórcio, se comparado ao financiamento, ele é muito vantajoso sob o ponto de vista financeiro. Vamos pegar, por exemplo, um grupo de 60 meses com um crédito de veículo de mais ou menos R$40 mil, tá? Sim. Nesses 60 meses, vamos supor que essa taxa de juros seja de 2% no financiamento, com um IOF de 3% e uma taxa de abertura de crédito de R$600. Ele vai pagar em torno de R$1.200 no financiamento. Num consórcio, mesmo prazo, 60 meses, com uma taxa de administração de 0,25% ao mês, veja a diferença, de 0,25% para 2%. Uma diferença. Ele vai pagar em torno de R$766 e vamos supor que esse bem sofra um reajuste de 0,3% ao mês, ou seja, estou prevendo o reajuste no preço desse bem. Conclusão, no financiamento ele vai pagar mais ou menos 80% a mais. Se comparado aos R$40 mil, ele vai pagar mais ou menos em torno de R$72 mil. E no consórcio, ele vai pagar mais ou menos 25% a mais, ou seja, R$50 mil. Sob o ponto de vista financeiro, então, o consórcio é muito vantajoso. Claro. É uma opção curiosa porque, digamos assim, ela chega estimulando a poupança privada, ela chega permitindo a capitalização de recursos e depois o desfrute de uma máquina ou de algum bem que traz para esse consumidor uma utilidade, quer de caráter econômico, quer de caráter pessoal, em torno de satisfação ou de prazer. Agora, uma das coisas que eu tenho visto crescer muito é consórcio de moto. E isso também atinge o meio rural com grande força, com grande vigor, porque o cavalo está sendo substituído pela motocicleta, não é? Sem dúvida. Bastante interessante a sua observação. Nós temos hoje, no segmento de motocicletas, 2.150.000 participantes ativos, de um total de 4.250.000. Ou seja, é um número bastante expressivo. E olhe, no primeiro trimestre de 2011 foram vendidas 335 mil cotas de motocicletas, com aumento na ordem de 22,5% se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano passado. Exatamente. E a motocicleta, e é curioso que também para o homem do campo o consórcio imobiliário também faz muito sentido, ou porque ele quer comprar alguma coisa ou porque ele quer construir alguma coisa. Vamos dizer, como uma garantia de renda ou coisa dessa natureza. Sem dúvida. O consórcio de imóveis hoje vem crescendo de forma sustentada. Hoje nós temos aí a indústria da construção civil que realmente vem, vamos dizer assim, atingindo altos índices de produtividade. E o consórcio proporciona uma segurança a essa indústria da construção civil. Você imagina que hoje tem 592 mil participantes ativos no consórcio de imóveis. Foram vendidas muitas cotas no primeiro trimestre. Claro. E é claro que essas cotas elas vão ser contempladas e esses consumidores vão comprar imóveis, vão comprar terrenos, seja para lazer, seja imóveis comerciais, seja até imóveis rurais. Ou seja, o consórcio tem uma importante participação para a sustentabilidade da economia. Eu gostaria de voltar ainda a esse assunto, Luciano, no próximo bloco, onde a gente pudesse discutir um pouco desse aspecto do consórcio imobiliário, porque realmente você vê, transformou-se numa modalidade interessantíssima de autofinanciamento. Sem dúvida, professor Celso. E daqui a pouco você vai saber como está o mercado de consórcio no Brasil em tempos de inflação e juros altos. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.